Você sabia que a cegueira, ela pode vir ou até acontecer depois de adultos? Seja por doença, seja por acidente. E aí a vida tem que ser adaptada a uma nova rotina, hábitos de cuidados. Você vai ver na reportagem que a Franciele Azevedo preparou para a gente, que traz exatamente esse tema à tona e que para algumas pessoas chega a ser até assustador pensar na possibilidade de nunca mais enxergar. Vamos ver? Você levanta e corre atrás do prejuízo, né? Corre atrás para seguir em frente, porque a vida não vai parar para gente não, né? De repente, cego. De uma hora para outra, o mundo precisa ser encarado de uma nova forma e o que resta é seguir em frente. Foi isso que a Pamela, de 31 anos, fez. Há 1 ano e 7 meses, a pedagoga perdeu completamente a visão após uma complicação em uma cirurgia bariátrica. Eu acabei pegando um fungo hospitalar e esse fungo acabou se alojando nos meus olhos. Então, eu acabei perdendo a visão do olho esquerdo e depois de uns 2 meses e meio, 3 meses, no mesmo meu aniversário, faltando uma semana e meia mais ou menos para o meu aniversário, eu acabei perdendo a visão do olho direito. O início não foi fácil. Além de sofrer com a cegueira, a pedagoga encarou o sentimento de pena de amigos e vizinhos. Eu até falei da possibilidade com a minha família para a gente se mudar para um outro lugar que ninguém me conhecesse, que achasse que eu já era cega e que eu ia me virar assim, em outro lugar, para não ter esse sentimento de pena e dó. Mãe de 2 filhos, de 11 e 4 anos, Pamela aprendeu junto com as crianças a enxergar com os olhos do coração. Poxa, eles deixam as portas dos armários abertas, eu já bati a cabeça, deixam a cadeira na frente e é difícil. Ela falou assim para mim: Pamela, não é só você que está se adaptando, eles também precisam se adaptar à sua nova realidade. Os passos na calçada demoraram a ser confiantes. A bengala virou a companheira de todas as horas, depois que a Luciana se tornou deficiente visual aos 41 anos. Uma sequela da Covid-19 a deixou assim. E eu peguei Covid e eu fui internada, fiquei 66 dias no hospital. Desses foram 54 dias na UTI. E um pouco antes de sair da UTI, eu tive crise convulsiva, onde fiz lesão no cérebro e perdi parte da minha visão. Luciana enxerga algumas cores e contornos, mas não identifica rostos e nem consegue ver por onde anda. Foram meses ressignificando a nova condição. Aprendi a andar com a bengala, aprendi o braille, que hoje eu não largo mão dele, que é como eu leio, que eu sempre gostei muito de ler. Né? Aprendi a mexer na cozinha com segurança, a informática, usar o computador, celular, hoje em dia eu uso. O relógio, que sempre foi uma paixão, não saiu do pulso. O que mudou foi a forma de conferir as horas. 5 da tarde, 8 minutos. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada 5 segundos um adulto fica cego no mundo. A aceitação e o enfrentamento da cegueira são os maiores desafios, porque as bases que sustentavam a pessoa deixam de existir. E tarefas simples do dia a dia, como andar sozinho pela rua, precisam ser reaprendidas. Quando a gente acolhe pessoas aqui, a deficiência é um aspecto, mas aí vem outros aspectos junto com isso associados, problemas familiares, aspectos psicológicos, emocionais, enfim. Uma deficiência ou uma cegueira definitiva produz uma desestruturação na vida da pessoa que perdeu a visão e também na família e em todo o entorno. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que existem 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. 6 milhões delas têm baixa visão, assim como o Daniel. Há 7 anos, ele vive na companhia da bengala. Aqui eu aprendi a utilizar a bengala tátil. A bengala tátil não é a bengala de apoio, é uma bengala específica para nos ensinar a andar pela rua ou pelos ambientes em que nós nos deslocamos, nos locomovemos. Aprendi a utilizar a informática, tive contato com braille, e graças ao meu gosto por tecnologia, eu me desenvolvi muito aqui em termos de uso de computador e de celular. Quando os olhos escureceram, o mais difícil para o Daniel foi lidar com a família. E isso causa, com certeza, frustração e tristeza
para a gente e, portanto, a necessidade de um desafio nosso de podermos superar, junto com as pessoas com quem nós vivemos, esses momentos de dificuldade. A biblioteca sempre foi um dos lugares preferidos do Daniel, só que a cegueira fez esse ser um ambiente triste para ele, até que conheceu os audiolivros. Não sabia se a tinha ouvido, saboreado, visto, ou as três coisas juntas. Um melão, uma esmeralda, uma raposa na neve. Assim ele divagou. Algumas coisas que eu tinha planejado para o futuro não poderiam ser exercidas. Uma delas, que eu tinha me preparado para aposentar do volante aos 75 anos, teria que parar de dirigir 10 anos mais cedo. Agora, a parte mais triste é que eu sempre tinha determinado para mim, com o objetivo de final de vida dos últimos 30, 40 anos, que eu passaria lendo os meus livros, e não poderia mais ler meus livros. O aposentado percebe apenas cores, contornos e luminosidade. Aprendeu a identificar as pessoas pela voz e desenvolveu mais habilidades com o tato. O tato, ele é fundamental. Eu tenho por hábito, dentro de casa, ajudar em algumas coisas, como, por exemplo, faço questão de lavar louça. Só com o tato é que eu consigo fazer um trabalho bem feito. Ou seja, a pegar corretamente os objetos, né? Lavá-los de forma correta, enxugá-los e guardá-los de forma correta. Isso só é possível porque, através do tato, eu localizo onde cada um desses objetos pode ser colocado corretamente. A Pamela, a Luciana e o Daniel são as provas de que há vida depois da cegueira. Será que se eu estivesse enxergando, eu ia conhecer as pessoas que eu conheço agora, ter o prazer de ter pessoas maravilhosas na minha vida? Porque aqui no Instituto a gente acaba conhecendo pessoas assim, com histórias de vida incríveis, né? E a gente fala assim, nossa, o que eu passei não é nem 1% do que essa pessoa passa, né? Então é muito gratificante. Eu tenho um amigo chamado Osmar e ele é cego, né? Ele ficou cego já depois de uma certa idade. E conversar com ele é uma experiência tão agradável. E um dia ele me convidou para um churrasco. Falei, quem é que vai fazer o churrasco? Ele falou, horas, eu? Eu até brinquei, falei, como assim? É impressionante ver ele. Olha, um dia eu vou gravar uma reportagem com ele. Ele pega as coisas, a carne, coloca no espeto, põe na grelha, você fala, gente, não parece. Tudo pelo ouvido. Pelo ouvido ele vai percebendo se tem muito fogo, se tem pouco fogo. E aí pelo tato ele vai vendo a carne, se está no ponto ou não. Falei, rapaz, é impressionante, é uma verdadeira aula de habilidade. E eu entrevistei também uma vez o Fernando. Fernando, dono de uma hamburgueria. O Fernando é cego. A hamburgueria dele pegou fogo, ele queria reconstruir, recomeçar o negócio. E aí eu fui até a casa do Fernando, conheci o Fernando e ele preparou um hambúrguer, tudo sem enxergar nada. A gente foi ao supermercado. Aliás, eu vou até ver com o Burigo depois se dá para a gente pegar essa reportagem, exibir aqui para você de Curitiba e região conhecer, que é uma história assim extraordinária. Parabéns, Franciele, pela reportagem, muita sensibilidade da sua parte. Olha,